Quando o Daniel Filho conta, porque ele não me deixa esquecer. Letícia Sabatella fala sobre quando recebeu um telefonema do diretor Denis Carvalho, a chamando pra fazer a novela das 8. A gente recebeu um telefonema do Denis Carvalho pra eu ir fazer a novela das 8. Tinha o Erson Capri, o Paulo Betti. Letícia conta que disse não pros mais poderosos da Globo, como Boni, Daniel Filho, Denis Carvalho e o autor Gilberto Braga. Aí já tava assim, já tava o Daniel Filho, já tava o Boni. Vocês queriam Viva Voz? Só pra saber quem que tá aqui. Aí eu falei, tudo bem, mas é o seguinte, gente. Letícia ainda fala que virou motivo de piada na Globo por ter negado esse convite. Todo mundo ri muito de mim por causa disso. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu gostei. Agora vamos pro corte. Foi a primeira novela que eu fiz, né? Acho que foi um estouro. Assim. Foi um estouro. Foi realmente uma coisa que eu não esperava. E eu não queria ter feito. O que é Como mais assim? engraçado dessa história foi como eu fui parar pra fazer a novela. E eu Conta. adoro quando o Daniel Filho conta, porque ele não me deixa esquecer disso. E eu tinha feito, eu tinha conhecido, eu fazia uma trupe de comédia dell'arte, fazia parte de uma trupe de comédia dell'arte numa ópera no Barbeiro de Sevilha, dirigido pelo Marcelo Marchioro. E também tinha um grupo de estudos junto com outros atores que ele escolheu, assim, de Shakespeare. E eu fazia faculdade de teatro, fazia faculdade de filosofia, cantava no Coral Sinfônico do Paraná, estudava pra ser cantora de ópera. Caramba, e era bailarina também, também, né? Que era a tuba intimista e um coro, fazia parte de um coro cênico, o abominável Sebastião das Neves, fazia balé. Minha vida era bem assim. Eu tô cansado já. Pois é, eu não tinha como parava. E aí, o Emílio de Biasi, um grande diretor, uma pessoa incrível, ele era muito amigo do Marcelo e ele me viu fazendo a ópera, ele gravou um vídeo. E depois disso, deu férias, acabaram os meus compromissos e eu, junto com a minha turma, da Tuba Intimista, um namorado, a gente foi pra Itapema. E lá em Itapema, a gente alugou um espaço que a gente montou um bar na praia pra gente juntar dinheiro. A gente servia no bar, cantava no bar, fazia comida, limpava, fazia tudo. Que era o Verdinho, que tinha 2 andares, assim. A gente morava lá dentro, tinha um quintal. Uma turma de atores foi pra lá, de amigos. E a gente tocava o bar, a gente queria juntar dinheiro pra fazer o show, né? Todo mundo estudante. Mas tinham outros que já eram formados, atores e tal. E só que daí, eu comecei e não tinha celular naquela época. A gente não tinha telefone no lugar. Tinha nada, né? Puta, nem fixo tinha, Não né? tinha nem isso. Itapema, E né? aí ligavam. Orelhão. Ligaram pra RBS, que eu tava em Santa Catarina, né? Não tava nem em Curitiba, em Paraná. E aí ligaram, chegou um telegrama pra mim da prefeitura da cidade que eu tinha que entrar em contato com uma pessoa, com a Globo. Aí eu entrei em contato e era pra eu ir pra fazer um teste. Pra Tereza Batista, pra uma minissérie. Sim. Com o Grisoli. E aí eu fui, né? Eu já tava. Naquele período, assim, já era um momento de 19 anos, eu achava assim, caramba, eu já tava saindo de casa pra sair de casa, mas eu não queria morar com meu namorado, eu queria ter asas, assim, mas Sim. ao mesmo tempo eu tinha muita coisa pra estudar ainda. Então eu tinha que formar na faculdade, levava muito a menina, sério a minha formação. É estudiosa, né? 19 Eu anos, muito levava nova. a sério. É até engraçado o quanto eu levava a sério, porque hoje eu consigo rir, mas eu levava muito a sério. E aí eu fui pra Curitiba, de Curitiba fui pro Rio de Janeiro, vim pro Rio de Janeiro, aqui fiz o teste, voltei. E aí comecei a ser chamada ia fazer a Tereza Batista. E comecei a ser preparada pra isso, só que daí adiou a minissérie, mudaram os planos. E aí eu voltei pra Curitiba e voltei pra minha vida de coral, faculdade, tuba intimista, todas as coisas. Piano, tu toca piano, não toca piano? Tu já tocava piano nessa época? Eu brinco só, não toco. Eu não toco. Eu sei que tu toca Eu brigo piano. no piano, eu uso o piano pra distrair. Mas aí, certo dia me ligaram, o Emílio de Biasi me ligou pra eu fazer um especial, tinha sido adiada a minissérie, mas eu ia fazer um especial de um episódio só, com o Luiz Fernando Carvalho, Pô, Os maravilhoso. Homens Querem Paz. E aí eu fui pro Ceará e lá foi uma experiência muito intensa, de muita sensibilidade. E eu lembro de eu voltar assim, nossa, eu acho que eu preciso estudar muito, sabe? Aí fiquei mais assim, nossa, preciso estudar muito. Aguçou muito minha sensibilidade. Ver a televisão, ver as imagens belíssimas, que até era uma característica depois dos trabalhos do Luiz. Sim, né? ele era um J. trabalho Passos, artístico na o Globo, né? O grande fotógrafo que tinha lá, tipo, pessoas incríveis ali trabalhando, os atores incríveis. Tinha o Erson Capri, o Paulo Betti. Nossa, o maravilhoso. Mas enfim, pessoas maravilhosas. E eu fiquei assim, nossa, eu tenho que estudar muito, não tô preparada pra fazer isso. Você nunca tinha feito Eu nada achava de vídeo. eu achava que eu não tava nada preparada. Mesmo. E aí eu voltei, só que daí, de repente, eu recebi um telefonema do Denis Carvalho.
pra eu ir fazer a novela das 8. Caramba, só fera, né, bicho? Só que assim, você pode vir aqui amanhã? Eu falei, não, amanhã eu não posso. Por quê? Porque eu tenho um almoço com a minha avó. Eu marquei o almoço com a minha avó. Sério. Sério, cara? Sério, falando sério. Aí eu, como assim? Mas eles. Aí daqui a pouco, olha, tô aqui com o Gilberto Braga. O Gilberto, oi, Letícia, tudo bem? Nossa, oi, tudo bem. Que isso? Então, você. Tudo bem, amanhã você não pode, mas depois de amanhã você pode? Não dá, porque tem ensaio da minha banda. Que isso, brother? Tem ensaio da minha banda, não dá, marcado. Daí eles achavam tudo bem, então. E na sexta, você pode vir? Aí já tava assim, já tava o Daniel Filho, já tava o Boni. Já tá todo mundo. Olha, eu tô aqui no Viva Voz, só precisa saber quem que tá aqui. Aí eu falei, tudo bem, mas olha, é o seguinte, gente, eu não tô preparada pra fazer novela. Eu não posso fazer novela. Tocou real assim pra eles, assim, Porque na é hora? real. Eu ainda não tenho. Por quê? Mas por que você acha que não tá preparada? A gente achou você ótimo, Gilberto, falando. Eu achei você maravilhoso. Teus olhos, coisa. Ó, tudo bem com os meus olhos, mas acontece que eu não terminei a faculdade. Eu ainda preciso completar a faculdade. Aí eles. Isso depois, eles. Até hoje, isso vira uma piada. Todo mundo ri muito de mim por causa disso. E aí eu sei que eles conseguiram que eu fosse lá na semana seguinte, assim, sabe? Aí eu fui lá, mas pronta pra dizer pra eles que eu não tava preparada pra fazer novela. Não era, eu achava que eu não era uma atriz pra fazer novela, porque era muito rápido, não tinha agilidade ainda pra fazer novela, eu tinha que me preparar muito mais. E por fim, foi até eu fui conversar com o Daniel, no fim eu tive que conversar com um monte de gente pra eles me convencerem que eu tinha que fazer a novela. E eu convencendo a eles que não. Aí o Luiz foi falar comigo, olha, faz, depois você dá um tempo. Tu não acreditava em você. Eu acreditava em mim, mas eu não acreditava que eu tava preparada, sério. Eu precisava, porque era uma coisa de muita responsabilidade. Era bonitinho, assim, depois o Gilberto, o Denis sempre pegavam no meu pé e falavam assim, em festinha, assim. A gente nunca viu alguém tão sério, assim, que levasse tão a sério. E isso deu uma característica, assim, no fim eu acabei fazendo a novela e eu não consegui mais parar de trabalhar e um trabalho... E o que me fez fazer a novela, depois o Gilberto Braga foi tão gentleman. Então, ele era. Ele era elegante sempre foi demais. muito gentil. O Denis também, sempre querido. O Denis era muito engraçado, assim. Ele jogava umas coisas que eu entendia muito literalmente. Hoje eu entendo por quê. Depois eu posso até revelar uma coisa que Revela, é um assunto novo na minha vida. Essa confirmação é nova, embora eu reconheça muito na minha vida. Mas o Denis jogou assim, não, se você não for bem, porque eu não vou bem, eu posso não vou responder. Ele falou, mas se você não for bem, não tem problema, a gente mata a personagem. Eu fiquei, não quero que mate a personagem. Eu levava a sério tudo. E aí eles rindo de mim numa festa depois, de sucesso, a novela, né, aconteceu, foi uma... Qual foi a novela que você... O Dono do Mundo, que abriu muitas portas pra mim. Foi a primeira, né? Foi a primeira. E eles ainda falavam assim, nossa, a gente nunca tinha visto alguém tão sério assim, Letícia. E o que eu perdi, assim, que o que me fez fazer foi o Gilberto falou assim, Letícia, posso te levar no hotel? Onde eu tava no hotel lá, eu vou levar você em casa, lá no hotel. Tá bom. Aí o Gilberto foi devagar, foi me mostrando o Rio de Janeiro, assim, aquele universo das novelas do Gilberto Braga, eu tava conhecendo do lado dele. Tu nunca tinha vindo no Rio? Já tinha vindo no Rio, mas o Rio sempre foi uma coisa monstruosa. E ele sempre foi uma coisa muito angustiante até, de tantas oportunidades que eu sabia que pra mim ainda não era alcançável, sabe? Sim. E de repente a você minha vida tá... era mais anônima, né? Pois é. E aí o Gilberto foi conversando comigo e falou assim, olha, vou te pedir uma coisa, eu adorei você. E acho que você tá pronta, você não sabe o quando você tá pronta. Mas eu respeito muito a tua decisão, respeito muito teu cuidado, a tua delicadeza. Eu queria só que você lesse o meu texto. Querido Gilberto Okay. Braga. Você pode ler o meu texto? Você acredita nisso? Pô, Gilberto Braga. O cara já consagrado, já tinha escrito Vale Tudo, já tinha escrito Dancing Days, já tinha escrito tudo. Tudo isso tinha pérolas de ironia e delicadeza que eu via literal, assim. Tá bom. A hora que eu tiver, eu vou almoçar com a minha avó primeiro, depois vou lanchar com a minha tia, depois eu vou ler seu texto. E aí, Você voltou a falar isso. eu não falei do encontro com o Gilberto, com o Daniel também, que foi incrível. O Daniel me falando assim, menina, quando a gente quer crescer na vida, a gente aproveita as oportunidades. Ele tava me dando a real. E eu olhando aquilo, nossa, mas primeiro eu preciso estudar, sabe? Eu não queria... Não caiu a ficha, né? Ele demora e falou assim, olha, Letícia, vai pra casa, porque olha, nem Fernanda Montenegro eu demorei tanto pra convencer a fazer essa novela. Aí, quando eu fui, o Gilberto me levou, então, pro hotel e me deu o texto dele pra eu ler. Nesses 200, cara. E eu realmente, eu fui ler o texto pra ver se eu gostava. Ah, não acredito. E eu fui ler.
Ela é muito louca, bicho. Ó, tá escrito Thaís, é você. Aí, ó, essa coisa de louca que eu vou explicar o que ela é. Ela é muito louca, ô Rabelo. Ela é louca, Rabelo. Bicho. Ela passa. Todo mundo acha que eu sou louca por causa disso. Aí eu fui ler o texto dele e fui me apaixonando, porque o cara confia tanto no taco dele que ele é capaz de colocar a prova pra uma pirralha, uma menina. Claro. Porque realmente era uma coisa assim que não é o Gilberto Braga tinha essa genialidade que ele não era um cara que era sofisticado, né? Embora ele fosse muito sofisticado, mas ele sabia muito desse universo. Ele mexia com arquétipos ali que tocavam o humano, a alma da gente. E quando eu comecei a ler, eu chorava, eu já me emocionava como personagem, eu já estava completamente envolvida, porque é muito bem escrito. Era muito bonito. E eu agradeço, porque foram coisas que me deu maturidade. Teve prós e contras, com certeza, mas ao mesmo tempo me empurrou pra vida, me abriu o Rio de Janeiro, a fez Globo, assim, né? Foi uma escola de 30 anos de Como é que foi casa. a primeira... Você contracenou, assim, a primeira vez foi com o quê? Como é que foi o seu primeiro dia, assim, você chegar no estúdio, ver aquelas pessoas... A Beth Goffman. Beth Goffman, meu anjo. E Malu Madre, assim. A Beth Goffman me pegou pela mão, me levou pra conhecer o Rio, me levou no Bacalhau do Rei, me levou nos lugares. Eu e minha mãe. E até hoje, assim, a Beth foi de uma generosidade. E ela foi a primeira pessoa que eu fazendo super insegura. Eu fiz uma cena que eu tinha que entrar e chorar e me emocionar com uma coisa. E eu nunca tinha feito, assim, nada. E eu fui lá e fiz. E assim, nossa, me sentindo assim, a pior das piores. Sempre me sentindo horrível. E a Beth chegou assim, você é maravilhosa. Olha, coisa mais linda. Se eu visto aquele olhinho verde daquela aquela pessoa generosa que é a Beth Goffman. E Malu, a melhor chefe de turma, que integrava todo mundo. Aí tinha Fernanda Montenegro também de uma generosidade comigo. A Fernanda Montenegro tava fazendo novela e ela tava fazendo uma peça. Ela viajava e ela foi pra Curitiba. E a minha mãe e minha avó foram lá. Falaram, olha, somos a mãe e a avó da Letícia. E ela foi super carinhosa. E chegou um dia no camarim, tava todo mundo sentado, que era uma turma muito animada. O Denis sempre proporcionou essa... E tinha uma turma ali que trabalhava sempre com ele também. Ele proporcionava um clima muito legal, assim, né? Sempre. Todos os trabalhos que eu fiz com o Denis sempre foi isso também. E eu lembro da Fernanda Montenegro chegar lá e me pegar de surpresa e falar assim, vocês acham que a Letícia é bonita? Vocês não conhecem a mãe da Letícia. Só faltou ela ter um papel na novela também, né? De uma delicadeza e de um olhar, assim, pra falar... Eu achei isso muito generoso. Hoje eu vejo o quanto ela foi legal. Os grandes geralmente são generosos. De olhar pra mim ali e fortalecer pra mim a imagem da minha mãe e da minha avó. Letícia fez muito sucesso na Globo e esse jeito meigo dela conquistou o coração dos brasileiros. Quem não se lembra dela na novela O Clone? Conta aqui embaixo qual a sua novela favorita que a Letícia fez. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia tem um corte novo pra você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.